Tempo agora para a análise neste programa com o comentador Sport TV, Rui Amaro. Rui, bem-vindo de volta ao Mercados, nesta edição das 4 da tarde. Voltamos a abrir com o tema Viktor Gyökeres. Enfim, a única coisa que separa o jogador do Arsenal nesta altura são os tais milhões dos objetivos. Pergunto-te se, depois de todo o caminho que já foi desbravado até aqui, se realmente não será por mais milhão, meio milhão em objetivos que o negócio possa cair. Sim, boa tarde, Francisco. Não sei, honestamente não sei. Terão que ser os clubes, naturalmente, a encontrar essa plataforma de entendimento. Custa a acreditar que o Gyökeres não vai ser jogador do Arsenal porque há um bónus mais difícil de cumprir ou uma variável do bónus um bocadinho mais puxada e que o Sporting não acredita que seja possível. Portanto, honestamente, não acredito que seja por essa variável dos bónus. Acho que se o negócio cair, tem a ver com todo o seu enquadramento. Desde o seu início, desde o seu meio e provavelmente desde o seu fim, caso caia. Porque é um negócio que está a tremer desde o início. Estar a culpar a variável do bónus, acredito que emocionalmente para o Gyökeres e para o seu agente, mais do que emocionalmente, financeiramente, o impacto que isso teria ao jogador seria brutal e, portanto, honestamente não acredito. Acredito que o Sporting esteja a fazer o possível nesta fase para transacionar o Gyökeres, protegendo os seus direitos, naturalmente, sobretudo financeiros, desportivos, mas sobretudo financeiros. Acredito que o agente e o jogador estejam a fazer o possível para que isto se concretize também e acredito que o Arsenal esteja naturalmente também de boa fé e a fazer o possível e a ponderação possível para conseguir a melhor proposta possível para o Sporting. Honestamente não acredito que seja uma variável dos bónus que o negócio caia. Se tiver que cair é porque nunca se endireitou. Rui, olhando para o calendário, o Sporting inicia a temporada ainda este mês, dia 31, com a Supertaça. O Arsenal é diferente, joga apenas em meados de agosto a primeira jornada da Premier League. O Sporting, querendo reforçar a posição que vai ficar vaga com a saída de Viktor Gyökeres, neste aspecto tem mais pressa que o Arsenal. Mesmo que Federico Varandas pareça estar a ganhar no braço de ferro, saindo o Gyökeres, há um problema grande para resolver. Sim, que o Sporting já terá identificado, mas que não consegue carregar no Enter, não consegue disparar o ataque ao mercado verdadeiramente enquanto o Gyökeres não estiver resolvido, porque há sempre a hipótese do Gyökeres continuar no Sporting e cumprir o contrato. E nesse aspecto o Arsenal está mais folgado, acaba por ter um bocadinho mais de margem. Sporting, aquilo que compete ao Sporting fazer e controlar é olhar para o mercado e ter a opção A, B ou C para negociar assim que o Gyökeres sair e não perder tempo nenhum. Ou seja, com os jogadores identificados, com as conversas que já poderão ter existido com os jogadores ou com os agentes desses jogadores, a partir do momento que o Gyökeres sai, o Sporting ataca imediatamente. Esse é o trabalho, isso é aquilo que o Sporting pode controlar, não pode controlar mais nada. Enquanto o Gyökeres for o jogador do Sporting, naturalmente o Sporting não vai contratar nenhum jogador do mesmo nível, um nível semelhante, se estivermos a falar do ponto de vista financeiro, o Sporting não vai fazer aqui uma transação com um peso enorme nas suas contas, com o Gyökeres no seu plantel. E, portanto, o Sporting tem que controlar aquilo que pode, e aquilo que pode neste momento é ter o seu scouting e a sua análise organizada, assim que o jogador sair, o Sporting atacar de imediato. Rui, olhando para Alberto Costa, Rui Borges já o queria em janeiro, o negócio não aconteceu, parece que também neste verão está difícil trazer o português para Alvalade. Acho muito difícil porque o preço disparou, valorizou-se, uma coisa é jogar no Vitória, outra coisa é jogar nos Juventus. Portanto, o valor, estamos a falar em 18 ou 19 milhões, é um jogador que tem sido utilizado pelo Tudor nesta fase, mais utilizado. Parece-me ser... Os jogadores têm sempre alguma dificuldade numa fase inicial de entrar no contexto da Série A, um contexto muito tático, muito físico, muita aprendizagem. E o próprio salto que o Alberto deu. Exatamente. Vitória para as Juventus. Exatamente. E, portanto, acredito que este ano possa ser o ano do Alberto, tem muitas condições. Honestamente, não me parece que seja plausível esta contratação. E Yilmaz só sai pela cláusula, 80 milhões ou nada. Se nem Gyökeres chega aos 80 milhões, dificilmente alguém vai pagar esse valor por Yilmaz. É para ficar. Estamos a falar de um médio centro, características defensivas. Acharia o negócio do século se o Sporting conseguisse transferir o Yilmaz por 80 milhões próximo dos 27 anos. Era um negócio para emoldurar. Atenção, não desfazendo, isso pode acontecer, o mercado. Sim. Naturalmente, depois depende da avaliação dos clubes. O Yilmaz é um extraordinário jogador para o Sporting e para o futebol português, já o demonstrou. Pedra basilar no futebol do Sporting, mas estamos a falar de um 6, de um médio de características defensivas. Honestamente, não acredito que saia por esse valor e não acredito que saia este ano.
Rui, olhando ainda para a renovação de Mateus Reis, para já está congelada, ainda interessa ao Sporting, ainda é um jogador que traz mais valias a nível desportivo? Se o Borges assim considerar, fala-se que o Sporting poderá ir ao mercado, contratar outro jogador, mas que o Mateus terá necessariamente que sair. Fala-se do regresso à tal linha de 4 e aí o Mateus poderá ter mais oportunidades. Fala-se do Mangas, por exemplo, que é um jogador que pode jogar numa linha de 4, mas que também sabe jogar e muito bem com linhas de 3, fazendo o corredor todo. Claro que agora está suspenso. É um jogador identificado com a casa, é um jogador muito bem visto no Sporting, pela sua dedicação, por aquilo que ele representou, pelos títulos que ganhou, pela experiência que também traz ao plantel do Sporting. Mas sim, não me parece que estamos aqui a falar de um titular absoluto. Se o Sporting puder transacionar o Mateus, se tiver aqui algum encaixe financeiro, acredito que o possa fazer. O Sporting, que já reagiu aos castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina, os Leões consideram que está em causa a integridade das competições, também a credibilidade da justiça desportiva. Num longo comunicado, o Sporting questiona os critérios utilizados em várias situações e colocam Benfica e Futebol Clube do Porto na equação. Vamos agora ler algumas destas passagens do comunicado. Konrad Harder foi suspenso por um jogo no dia 17 de 4 de 2025. O recurso apresentado foi decidido pelo Conselho de Disciplina após o cumprimento da suspensão, uma decisão inútil no tempo que retira qualquer efeito útil ao direito de defesa. Konrad Harder gritou "yeah" a um adversário e foi punido com um jogo de suspensão. Esgaio, Kenda e Debase terão supostamente dirigido a expressão que não podemos reproduzir a um adversário e também foram suspensos por um jogo. Já António Silva, jogador do Benfica, gritou também um termo menos próprio no corredor de acesso aos balneários, provocando uma reação de elementos do Futebol Clube do Porto. A sanção acabou por ser apenas uma multa de 408 euros. O Sporting queixou-se ainda do castigo de 51 dias, imposto a Frederico Varandas, que por um dia não pode ceder à zona técnica e acompanhar a equipa na final da Taça. Em contraste, os Leões lembram que o presidente do Benfica confrontou e dirigiu várias acusações contra o presidente da Federação. Na tribuna do Jamor, o presidente do Futebol Clube do Porto acusou publicamente o presidente do Sporting de coagir árbitros. O resultado foram 2 processos disciplinares instaurados ao presidente do Sporting, 0 processos disciplinares contra os presidentes de Benfica e também Futebol Clube do Porto. O Sporting denuncia também que no âmbito do processo disciplinar instaurado contra o jogador Mateus Reis, o Conselho de Disciplina juntou aos autos os contratos referentes à contratação dos jogadores Mateus Reis, Victor Gyökeres, Morten Ilmans e Giovanni Kenda, incluindo os respectivos contratos de transferência, contratos de trabalho e contratos de intermediação com agentes de futebol, e acrescenta: não fosse a pronta intervenção da Sporting SAD no sentido de os documentos serem imediatamente desentranhados dos autos, o Benfica e César Boaventura teriam tido, presumindo que não tiveram, acesso a documentos confidenciais com segredos comerciais do Sporting, também dados pessoais dos jogadores, devido à decisão do Conselho de Disciplina da Federação de juntar aos autos elementos totalmente irrelevantes e desconexos. Enfim, são, Rui, comunicado extenso. A guerra dos comunicados começa ainda antes do início da temporada. O Sporting a defender-se e a juntar aqui outros argumentos faz parte. O Sporting tem naturalmente que ter o seu processo de defesa em relação a este tema e outros temas, junta aqui outros temas e, portanto, faz aqui um comunicado em sua defesa, falando também de Benfica e de Futebol Clube do Porto, comparando aqui outras situações, trazendo outras situações à baila, outras situações à tona, e, portanto, é uma decisão da administração do Sporting em relação às suspensões dos referidos atletas. Aproveita para falar de outras situações. Eu acho que de ano para ano a tal guerra dos comunicados está muito mais estável. Anos houve em que era diário e semanal, e há quem defenda que isso é que faz sentido, e isso é que faz sentido do ponto de vista daquilo que é o processo da comunicação de um clube e da força de um clube. Honestamente, acredito que isso não traz nada de bom ao futebol, não ajuda a ganhar títulos, não ajuda a ganhar jogos, não ajuda a pacificar.
É óbvio que os clubes têm que ter a sua própria defesa, internamente e externamente também, e explicar aos sócios aquilo que é o seu projeto esportivo e a forma como se defendem. Mas uma coisa é defenderem-se, uma coisa é escreverem comunicados explícitos e passar informação absolutamente explícita cá para fora, outra coisa são comunicados a atacar pessoas individuais e pessoas coletivas. O Sporting decidiu, não é que seja o caso, o Sporting decidiu fazer este comunicado falando dos jogadores e de outros casos e, portanto, acha internamente que esta é a melhor forma de se defender perante as circunstâncias atuais. Rui, vamos agora olhar para o Benfica, para Carreras, que já foi apresentado no Real Madrid. Foi um bom negócio por parte do Benfica? Foi claramente um bom negócio. Observou bem o talento deste jogador, sobretudo o talento que o atleta já tinha e o seu potencial de evolução. Porque esse é que é o grande segredo das grandes equipas e dos vários departamentos de scouting e análise. É tu perceberes o talento atual e a projeção futura. E até onde é que o jogador pode chegar e o desenvolvimento que o jogador pode ter. Mas, sobretudo, ter capacidade e talento para ser mais-valia no imediato também. E foi isso tudo que o Benfica identificou no Carreras. Um jogador já com alguma rodagem, que tinha capacidade para poder jogar no Benfica a breve trecho e assim que conseguisse entrar no seu patamar de evolução e conseguisse agarrar o lugar, que o Benfica iria conseguir colocar na montra e vender. Foi tudo isso que aconteceu, portanto é um negócio muito interessante, por valores muito interessantes, de um jogador que desportivamente deu muito, provavelmente o jogador mais completo da época passada do Sport Lisboa Benfica e, portanto, são este tipo de negócios que os clubes querem fazer. Identificar talento precoce, desenvolver talento precoce, colocar na montra e vender. É isto que os clubes grandes têm que fazer. Carreras saiu, entrou a Rafael Obrador, que está entre Grimaldo e Carreras. A Sport TV falou com o Óscar Gil Sanz, treinador do Deportivo na última temporada e que trabalhou com o reforço dos encarnados. O técnico espanhol diz que Obrador tem de melhorar no plano defensivo, mas que já tem muito para oferecer a nível ofensivo. Tiene unas condiciones que le pueden acercar a cualquiera de los dos, pero que realmente pues es un jugador que para el juego ofensivo de cualquier equipo que quiera utilizar a los laterales, Rafa es un jugador que se va a aprovechar mucho y que su capacidad de mejora y su margen y el trabajo día a día lo va a hacer mejorar defensivamente para ser ese jugador que en el uno contra uno defensivo sea difícil para sus rivales, sea insuperable en esa situación defensiva, porque tiene condiciones para ello y es un jugador que creo que más que compararlo más a uno o a otro, pues sí que es un jugador que va a ser capaz de ser un jugador muy completo en esa situación de defender y atacar su banda, ¿no? Rafael Obrador já foi contratado. Rui, quem parece que não vem é Tiago Almada. Enfim, falavam-se de valores que o Benfica, por exemplo, com um clube interessado como o Atlético de Madrid, não consegue competir. Não consegue competir. É outro campeonato, é outro... Nem falo questão de estatuto do Benfica. É um clube universal, mundial, tal como o Atlético, mas quer a própria competição, não é? A La Liga, o desenvolvimento da La Liga, quer a capacidade financeira de um clube como o Atlético, faz com que os clubes portugueses não consigam competir. O Benfica provavelmente terá feito o que pôde, no tempo que pôde, mas quando um clube com o nível do Atlético se atravessa, não conseguimos competir. E o Benfica já apresentou dois reforços, Rafael Obrador e Amar Dedic, que garantiu é um jogador ofensivo, mas que gosta também de ajudar no plano defensivo. Try myself like really offensive and I like to play the style that Benfica play always and in the past and now. So like I said, I really like to scoring goals with the team and of course to defend together and attack together. So I hope to show that on the pitch also. Rui, para já, dois reforços todos para a defesa. Tiago Almada já fugiu na frente, fala-se em João Félix, há mais posições para preencher. O Benfica está a arriscar demasiado, a demorar demasiado a trazer reforços para o meio-campo e para a frente? É o tempo do Benfica. O Benfica não se pode precipitar, tem um orçamento, tem jogadores identificados, não se pode precipitar do ponto de vista financeiro, sob pena de correr outro tipo de riscos. O Benfica não pode tomar decisões de monta, decisões que envolvem muitos milhares de euros, apenas e só
pelo lado emocional, para deixar o adepto e sócio satisfeito ou porque vêm umas eleições. Tem que haver um racional no meio disto tudo e, naturalmente, o Benfica e os seus responsáveis estarão a fazer o seu trabalho nesta fase para conseguir dar a Brunelage todas as armas que permitam ao Benfica ser um dos grandes candidatos a ganhar títulos este ano. Há uma grande transformação no plantel do Benfica. Se as competições começassem agora, acredito que o Benfica tivesse dificuldades, porque diminuiu a qualidade do seu plantel, na minha modesta perspectiva. Agora o Benfica não se pode precipitar e são negócios que envolvem uma grande capacidade de uma engenharia financeira enorme. Estamos a falar destes negócios do Tiago, do Félix. O Benfica não tem que contratar por contratar, tem 28 jogadores a treinar no seu plantel agora, com muitos jovens atletas de qualidade. Sheldon para chegar também. Sheldon para chegar, tem que identificar exatamente aquilo que necessita e saber até onde é que pode ir, sem se precipitar, sem ir atrás de eleições, sem ir atrás do adepto. Essa conversa emocional tem que ficar de lado. O Benfica tem que se organizar, definir processos e atacar o mercado de forma absolutamente racional, com os alvos identificados. Claro que há ali algumas lacunas. Uma coisa é se vier o Enzo, outra coisa é se não vier o Enzo. Uma coisa é se vier o Félix, outra coisa é se não vier o Félix. Fala-se do Moussa, do Feyenoord, que é um excelente jogador. Uma coisa é se vier o Moussa, outra coisa é se não vier. Portanto, nós estamos a falar em relação ao Benfica. Factualmente, o que existe ao dia de hoje é um Benfica um bocadinho depauperado por comparação às últimas épocas. Do ponto de vista de concerne à sua qualidade, não em quantidade, mas em qualidade. E este Benfica, naturalmente, se começar as competições assim, vai ter dificuldades para concretizar os seus objetivos. Mas isso os responsáveis do Benfica saberão muito melhor que nós. E terão que responder também. O Benfica que começa a temporada no dia 31 de julho. E temos ainda tempo, Rui Amares, para falar do mercado do Futebol Clube do Porto. Kenneth Taylor e Francisco Conceição, um pode entrar, o outro está de saída. Pergunto-te se é um bom negócio, 21 milhões mais 7 em objetivos. E Kenneth Taylor, 28 milhões, se é realmente um sonho demasiado grande para os Dragões. Bom, se o Porto aplicar os 28 a 30 milhões de Francisco Conceição no Kenneth Taylor, se isso fosse assim... Não. Normalmente não é assim. Como é óbvio, não é assim. Mas se isso fosse possível, eu diria que era fantástico. Porque o Francisco já não esteve no Dragão a época passada, provavelmente não estará no projeto desportivo do Porto, e o Kenneth Taylor é um jogador maravilhoso. Se o Porto conseguir dar e fechar o negócio de Kenneth Taylor, eu tiro o chapéu. Estamos a falar em verbas de 27, 28 milhões. A avaliação é essa. De um Porto que há um ano e pico atrás estava com grandes dificuldades do ponto de vista organizacional, não, porque esse foi um grande trabalho da administração da Neve Vilas Boas, sobretudo tentar colocar o projeto sobre rodas, do ponto de vista social, financeiro, desportivo, com naturalmente os pedregulhos no chão que há neste tipo de projetos e com os retrocessos que acontecem quando se iniciam projetos desportivos. Mas aparentemente o projeto está lá, as ideias estão lá, a visão está lá, estratégica. Financeiramente o Porto tem feito aparentemente um trabalho de enorme elevação e que lhe permite estar a falar destes jogadores e com este nível de investimento. Do ponto de vista desportivo, puramente dito, o Kenneth Taylor é um médio ofensivo tremendo, um escardino que iria ajudar muito no 4-3-3 do Fariol, e vamos ver se o Porto consegue lá chegar. Muito bem, Rui, resta-me agradecer a tua presença neste Mercados das 15h55, que fica por aqui. Já sabe que a informação é novamente atualizada às 5 da tarde, aqui na Sport TV+, com a tarde informativa. Da nossa parte é tudo. Boa tarde, continua connosco.